Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também a TV Web Ponta Porã informa. Vamos lá com o nosso boletim esportivo desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. E vamos lá então com as informações, falar de Copa do Brasil. Nós tivemos jogos ontem pela Copa do Brasil. Mais 4 times garantiram presença na segunda fase da Copa do Brasil ontem. A Ponte Preta, Afogados de Pernambuco, Ferroviária e Cruzeiro eliminaram Novo Hamburgo, Atlético Acreano, Avaí e São Raimundo de Roraima, respectivamente. E a Ponte Preta não fez uma boa partida no Estádio do Vale, correu o risco de ser eliminado se Alisson não tivesse desperdiçado o pênalti quando o duelo estava empatado por 1-1. No fim, a vitória por 2-1 garantiu a Ponte Preta na segunda fase. O adversário vai ser o Vila Nova de Goiás, que havia eliminado o Galvez do Acre. Outro paulista que se deu bem nesta quinta-feira foi a Ferroviária. Na Arena Fonte Luminosa, a Locomotiva passou por cima do Avaí e se classificou com uma vitória por 2-0. E o adversário vai ser o Águia Negra de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Então, o Águia Negra já tem a Ferroviária como adversária definido. O Cruzeiro passou o sufoco até o último minuto para comemorar a classificação à segunda fase ao empatar com o São Raimundo de Roraima por 2-2 no estádio Canarinho, em Boa Vista. O adversário celeste na segunda fase será outro time mineiro, o Boa Esporte, que passou também com um empate diante do Vilhenense de Rondônia. Em Afogados de Ingazeira, no interior de Pernambuco, o Afogados Pernambuco contou com o apoio da torcida para golear o Atlético Acreano por 3-0 e garantir a classificação inédita. O adversário do Afogados de Pernambuco na segunda fase será o Atlético Mineiro, que garantiu classificação ao empatar sem gols com o Campinense da Paraíba. Então, todos os resultados dessa primeira fase: Coruripe Juventude, né? Coruripe de Alagoas empatou com o Juventude do Rio Grande do Sul. Juventude classificou. Independente do Pará 2, CRB 3, Barbalhense 0, Operário Paranaense 3, Santo André 4, Criciúma 1, 15 de Piracicaba 1, Londrina 0, Bahia de Feira de Santana 3, do Verdense 1, Santos do Amapá e América Mineiro empataram em 1-1, o América Mineiro se classificou, o São Luís empatou em 0-0 com o América de Natal, se classificou o América do Rio Grande do Norte. O Vilhenense e o Rondônia empataram em 1-1, Boa Esporte, o Vilhenense de Rondônia e o Boa Esporte empataram, né? 1-1, e o Boa Esporte se classificou, o Boa Esporte Mineiro se classificou. Operário do Mato Grosso 0, Santa Cruz 0, Santa Cruz passou, Palmas 0, Paraná 2, River do Piauí ganhou do Bahia por 1-0, foi uma das zebras, né? O Aquidauanense aqui de Mato Grosso do Sul perdeu para o ABC por 1-0, se despediu da competição. Caxias e Botafogo empataram em 1-1, Botafogo se classificou. Fest Clube do Amazonas perdeu 2-0 para o Goiás, Novo Horizontino perdeu para o Figueirense por 2-1, o Brasiliense empatou com o Paysandu em 1-1, Paysandu se classificou. Vitória do Espírito Santo fez 2-1 no CSA, União do Mato Grosso perdeu em casa para o Atlético Goianiense 1-0, Imperatriz do Maranhão e Vitória empataram 0-0, Vitória se classificou, Bragantino do Pará perdeu para o Ceará por 2-1, Bangu e Oeste empataram 1-1, Oeste se classificou, o Frei Paulistano do Sergipe perdeu para o Remo do Pará 2-1, Caucaia do Ceará perdeu para o São José do Rio Grande do Sul 2-1, Brusque fez 2-1 no Sport, outra das zebras aí da competição, né? O Atlético Alagoinhas da Bahia empatou em 0-0 com o Botafogo da Paraíba. O Botafogo paraibano se classificou. O Gama empatou com o Brasil de Pelotas 3-3. O Brasil Gaúcho se classificou. O Altos do Piauí empatou com o Vasco 1-1. O Vasco se classificou. O Águia Negra fez 2-1 no Sampaio Correia. O time de Mato Grosso do Sul vai à segunda fase da Copa do Brasil. Campinense e Atlético Mineiro empataram 0-0. Toledo, o Atlético Mineiro se classificou, né? E o Toledo do Paraná perdeu para o Náutico 2-0. Galvez do Acre foi derrotado pelo Vila Nova de Goiás 1-0. Manaus fez 1-0 no Coritiba, na outra zebra da primeira fase da Copa do Brasil. Ganhou do Coritiba 1-0, Ferroviária fez 2-0 no Avaí, vai enfrentar agora o Sul Mato Grossense e Águia Negra. O Novo Hamburgo perdeu para a Ponte Preta 2-1, a Ponte passou, Afogados 3-0 no Atlético do Acre e o São Raimundos de Roraima empatou com o Cruzeiro 2-2, o Cruzeiro está classificado. Ainda tem jogos pela primeira fase, 3 jogos, né? Na semana que vem, dia 19, próxima quarta-feira, portanto. Não, aliás, 2 na próxima quarta e 1 no dia 26 ainda. Tem o Lagarto do Sergipe, que vai jogar contra o Volta Redonda. O Boa Vista vai enfrentar a Chapecoense. E no dia 26, o Motoclube do Maranhão recebe o Fluminense para encerrar a primeira fase da Copa do Brasil. E, Tião Prado, vamos lá com as partidas desse fim de semana dos campeonatos estaduais, né?
pelo Campeonato Paulista, sexta rodada. Teremos hoje, às 17h15, a Inter de Limeira, lá no estádio Major Levi Sobrinho, vai jogar contra o Santo André, que até agora tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Às 20h30, o Botafogo vai enfrentar o Água Santa lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Amanhã tem, às 15h30, Guarani e Novo Horizontino, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Bragantino enfrenta o Oeste no estádio Nabia Bichedid. Às 18 horas, São Paulo joga contra o Corinthians no Clássico do Morumbi. Amanhã não, no domingo, dia 16, 15 horas, tem Palmeiras e Mirassol no Allianz Parque. E às 18 horas, Ferroviária e Santos na Fonte Luminosa, em Araraquara. Na segunda-feira, tem a última partida da sexta rodada no Novelli Júnior, em Itu. O ituano joga contra a Ponte Preta. Pela Taça Guanabara, apenas uma partida pela semifinal, né, da competição. O Boa Vista, lá no estádio de Bacaxá, em Saquarema, né, vai enfrentar o Volta Redonda pelo segundo jogo da semifinal aí, aliás, a segunda semifinal, né, da Taça Guanabara. A primeira foi vencida pelo Flamengo no Fla-Flu 3-2 diante do Fluminense. E vai sair o adversário agora no domingo. Boa Vista enfrenta a Volta Redonda lá em Saquarema, no estádio de Bacaxá. No Campeonato Gaúcho, semifinal também. Primeiro turno tem uma semifinal com o clássico Grenal, né? O Internacional joga às 15h30 no Beira-Rio, neste sábado, contra o Grêmio. E no domingo, a outra semifinal, dois times do interior. O Caxias recebe no seu estádio, no Estádio Centenário, o Ipiranga, né? Na outra semifinal, às 15 horas. No Campeonato Sul-Mato-Grossense, 2 jogos no sábado. Às 15 horas tem Sena e Operário no Andradão. O Corumbaense enfrenta o Chapadão no estádio Arthur Marinho, às 15 horas também. No domingo, 3 partidas. 15 horas, Aquidauanense Comercial no estádio Noroeste, em Aquidauana. Às 15 horas, em Ponta Porã, a Sociedade Esportiva Ponta Poranense vai enfrentar o Maracaju no estádio Aral Moreira. E no Laertão, em Costa Rica, o time da casa, o Costa Rica, às 16 horas, joga contra o líder Águia Negra, né? São a rodada, né, do fim de semana dos campeonatos estaduais. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também na TV Web Ponta Porã Informa.